Agora são 18h07. Educação. Rádio Imprensa. O X da questão. Entrevista. A comparação constante nas redes sociais e a idealização da vida perfeita tem impactado diretamente a autoestima e a saúde mental. Hoje nós vamos conversar com o psicólogo e teólogo Thomas Iwasaki, que vai analisar um pouco esse cenário. Boa tarde, Dr. Thomas, seja muito bem-vindo. Obrigado, como é bom voltar aqui, já fico em casa, tô até chegando atrasado, né? Estou em casa que eu tô me sentindo. É de casa, mas eu posso chegar atrasado, né? Eu já sou de casa. Não, mas tá em tempo ainda, com toda certeza. Dá pra gente conversar bastante Vamos ainda. Lá. Primeiro eu gostaria de iniciar essa entrevista, essa conversa, perguntando por que comparar a própria vida com a de outros é tão comum nesse ambiente das redes sociais digitais? A comparação sempre existiu, ela não é ruim, na verdade ela até estabelece um padrão, né, da gente saber o que é bom e o que é ruim. Então, tudo é no seu nível, né? A diferença entre o medicamento, o remédio e o veneno é a dose. Então, a mesma substância, se você der muito, pode matar, se você der pouco, pode não fazer efeito, então a questão é o equilíbrio. Então, a comparação, ela é boa. Então, você está iniciando numa carreira, você se compara com alguém que está acima, poxa, quero chegar lá. Isso te inspira, te motiva. Ou também se compara com alguém que está abaixo, você se sente melhor que a outra pessoa. Então, tudo é uma questão de comparação. Qual que é o problema que as redes sociais trouxeram? Esse desequilíbrio. Porque antigamente, você ficava numa cidade menor, assim, você só tinha acesso àquelas pessoas. Então, você tinha que se relacionar com aquele grupo de pessoas. Com a internet, o mundo virou seu quintal. Escancarou. E aí é muita comparação o tempo inteiro e de tudo. E isso fez a gente não valorizar as nossas experiências, porque se a gente compara com outras pessoas, as nossas acabam ficando inferior. Porque sempre vai ter alguém melhor que você. E sempre vai ter alguém pior. Isso é um treinamento na infância. Qual que foi o problema? A tecnologia, ela desenvolveu mais rápido que a habilidade dos pais e das famílias de se adaptarem a ela. Então foi muito rápido isso. Então, assim, a questão é, quando surge uma tecnologia, todo mundo quer ver aquilo, né? Novidade. Então não importa o que tá passando. Antigamente o povo gastava as 3, 4 horas no rádio, né? Ouvindo o rádiozinho ali. Hoje é mais difícil a pessoa ficar esse tanto de tempo ali ouvindo o rádio. Depois veio a TV, mesma coisa, juntava o bairro inteiro, às vezes um comprava uma televisão e todo mundo ia ali assistir um jogo de futebol, alguma coisa assim. E depois com a tecnologia, com o advento aí das mídias sociais, a mesma coisa. Hoje o mercado ele tá mudando com a inteligência artificial agora, e aí tá vindo novos problemas, novos desafios que antigamente a gente não tinha, né? Antes era mais estático. Agora a inteligência artificial ela tá correspondendo aos estímulos da pessoa. Tem uma palavra chamada parasocial. O que é isso? Foi em 1950, mais ou menos, um pesquisador começou a analisar o número de pessoas que tinham relações com celebridades. Então, apaixonei por aquele ator, me apaixonei por aquela atriz. Tava a fotografia na parede, né? Ou senão o William Bonner falava boa noite, a pessoa falava assim, boa noite, né? Respondia a pessoa ali na TV. Então tinha isso. E tinha pessoas que iam além. Agora, isso é normal, até em livros as pessoas fazem isso, né? Quantas mulheres se apaixonam ali pelo personagem que nem existe. Interagem, né, com aquele personagem. E é verdade, tem muita mulher assim que fica encantada, apaixonada ali porque ela tá lendo. Isso faz parte. O problema é que agora com a internet, com as mídias sociais, a gente avançou muito nisso, aí adoeceu. Então, antigamente o livro lá, o personagem era aquela história, ele não correspondia com você. Agora a inteligência artificial já corresponde. Então tem pessoas conversando, se relacionando com inteligência artificial. Doutor, a sociedade contemporânea, eu li um artigo assim, ele é meio satírico, mas fala assim que a atual geração está emburrecendo. Ele cita o exemplo seguinte: quando a pessoa depara com alguma questão na internet, por exemplo, fala assim, não, vou esperar meu filho chegar, porque eu não sei mexer com isso não. Mas meu filho que tem 8 anos, 9 anos, 10 anos, sabe, né? Mexer no celular, sabe mexer no computador. Eu não sei. Quer dizer, esse é uma fuga. O que acontece, né? Que a gente está transferindo responsabilidades para a geração, né, que vem a seguir a nossa.
Existem vários fatores. Essa questão da tecnologia ter desenvolvido nesses últimos 50, 100 anos, nunca houve na história, né? Então, é algo novo, inédito. Essa evolução aí de rádio, telefone, internet, isso aqui é recente. Então, para trás, foram poucas as invenções que mudaram tanto o mundo quanto recentemente. Estão falando que a revolução agora da inteligência artificial vai ser maior do que a tecnológica. Agora, existem vários níveis de inteligência. O QI, coeficiente de inteligência, o que é coeficiente emocional, o que é esse coeficiente espiritual. Então, você tem níveis de inteligência. Agora, essa inteligência mecânica de internet, é óbvio que quem já nasce nela vai desenvolver melhor do que quem já está numa idade mais avançada. E não é só para tecnologia, é para qualquer coisa. Quanto mais velho você vai ficando, menos sinapses você vai desenvolvendo, mais difícil é de você aprender uma coisa nova. Por isso você tem que estar sempre exercitando para poder estimular o seu cérebro a aprender coisas novas. Mas aí que eu queria chegar, desculpe interromper, porque não tem como a pessoa se adaptar, não é? Ficar deixando para outro fazer no lugar dela, não? Fala, não, isso é complicado demais, né? Eu não sei, eu não sei nem ligar computador, lá em casa tem, mas eu não sei, mas nunca tentou também às vezes, né? Nunca experimentou, como é que é isso? Você tem a questão da pessoa de idade mais avançada que não se treinou para isso, não exercitou, tanto atividade física, né? Tem pessoas aí que estão com dificuldade de locomoção, não é só de tecnologia, de locomoção, porque ela não se preparou para a velhice. Então existe isso, mas existe também uma desvalorização da sociedade em relação aos mais velhos por conta dessa questão tecnológica. Então talvez os jovens entendem mais disso, de tecnologia, mas os mais velhos têm mais experiência de vida. E essa falta de conexão, de eu saber extrair o afeto do relacionamento, está adoecendo. Vou dar um exemplo. Eu posso aprender a fazer um bolo pesquisando na internet. Um bolo de chocolate, bolo de cenoura, pode ficar muito bom. Mas não se compara a eu, junto com a minha avó, ela passar a receita dela de família, a gente fazer isso juntos. Isso desenvolve no cérebro algo afetivo tão poderoso que me traz a sensação de pertencimento que a internet não me traz. Do intelecto. Do afeto, né? Isso. Então, assim, e nós estamos deixando de desenvolver afeto para produtividade. Então a gente quer entregar o melhor, entre aspas, no sentido, o bolo que eu pego na internet pode até ser melhor, no sentido de gosto, assim. Mas o afeto que eu desenvolvo ali em família tem um poder emocional muito maior. Quais são? Exemplos, doutor. Por exemplo, a pessoa compra um automóvel desses modernos, né? Mas não sabe usar os recursos que o automóvel tem. Compra um aparelho de televisão da mesma forma. Ganha um celular de presente, né? Desse último tipo, mas não sabe usufruir dos recursos que ela oferece. Só faz o básico ali, né? Alguém chega e fala, não, o celular seu faz isso aqui também. A sua televisão pode ligar isso assim também, pode pegar a internet. Muita gente compra e não sabe para que comprou. Mas deixa eu vou contar uma situação pessoal aqui, uma experiência minha e da minha esposa. Eu fui passar a lua de mel nos Estados Unidos e aí na hora de voltar o avião foi decolar e ele apagou. Aí, não vou nesse voo não vou nesse avião não. Aí todo mundo desceu, recebeu um vale e a gente ficou ali no saguão esperando arrumarem o avião. Enquanto isso a gente estava sentado e escutou uma discussão atrás de uma família, um pai e um filho. E o pai falando assim, puxa vida, aqui no aeroporto tinha que ter algum sinal universal, porque nem todo mundo sabe inglês. Então tinha que desenvolver isso daí, porque é difícil para quem não entende inglês. E o filho falando, não pai, inglês é língua universal, todo mundo tem que aprender, não é possível. E começou aquela briga entre pai e filho e os amigos que estavam ali em volta, né? E a gente de costas escutando. De repente o pai falou assim, sem arrogância, sem nada, mas falou assim pro filho, olha filho, eu com o meu português eu trouxe você e todo mundo que tá aqui pros Estados Unidos. O que você já fez com o seu inglês? Encerrou ali a discussão. Então, não é a quantidade de conhecimento que eu tenho, mas é como eu aplico eles. Então, às vezes, é isso que eu tô falando, às vezes os mais velhos não podem ter tanta noção, às vezes tecnológica, mas de experiência de vida eu te garanto que eles têm muita coisa a acrescentar. Só que essa falsa sensação de que porque eu sei mais em uma área, eu não preciso deles em outra. Isso daí é que tá sendo nocivo, porque tá descaracterizando os afetos e tá fazendo a gente criar bolhas na internet e aprender a se relacionar só com quem pensa igual a mim. Então eu me relaciono só com pessoas do meu perfil que pensam igual a mim, fazendo a gente adoecer emocionalmente. Porque nem em todos os lugares que você vai trabalhar, que você vai estudar, vai ter pessoas do seu perfil.
É nisso que eu queria chegar, doutor. Vamos Quais lá. são os perigos dessa falta de afeto? Quais são os prejuízos para a saúde física e emocional? Vamos lá, o ser humano pode crescer de 2 tipos, tá? Eu uso a analogia de uma árvore, para cima e para baixo. Para cima, o tronco, os galhos e as folhas, que é a parte visível de uma árvore. Então, no ser humano, o que é a parte visível? Casa, carro, bens materiais, formação acadêmica, título, tudo isso é o que eu consigo ver de você. Quais são as raízes de uma pessoa? Emocional, princípios, valores, espiritualidade, isso não é visível a olho nu. Então eu não consigo olhar pra você e saber quanto tempo você ora, você faz terapia, não consigo ver nada disso. Então a gente aprende a julgar as pessoas pelo que a gente vê. E isso é um perigo, porque é um julgamento muito superficial. Porque eu não sei se o que você adquiriu foi de maneira correta e honesta. Muitas vezes você passou os outros pra trás, fez uma coisa errada ali, mas a sociedade valoriza só o que ela consegue enxergar. E aí, isso tá sendo um problema. Com toda certeza, né? Ô, doutor, tem uma indagação aqui, né? Como usar as redes sociais de forma mais saudável? É meio, assim, meio vago isso aí, né? Mas há uma forma de usar a rede treinamento, social, né? Isso é treinamento. Saudável. Primeira coisa, na infância o Conselho de Pediatria já falou que é 0 tela até 5 anos, mais ou menos, depois vai 1 hora por dia. Então existe hoje um cronograma que foi instaurado para poder preservar ali o desenvolvimento, porque quanto mais tela, menos eu desenvolvo o córtex pré-frontal, menos criatividade eu desenvolvo e mais refém eu fico do estímulo do celular e da tela, ok? Então isso é uma coisa. Agora, o que eu falo para as pessoas? O problema não é a bebida, tá? Tem pessoas que conseguem beber socialmente e nunca tiveram nenhum problema. Então o problema não é a bebida, o problema não é o celular, o problema não são esses estímulos. O problema é o motivo pelo qual eu uso eles. O problema não é o jogo de baralho, o problema é o motivo pelo qual eu uso eles. Então, se o meu afeto eu tô disfuncional, eu vou usar eles de maneira disfuncional para tapar uma crise interna. Então, quando a bebida ela é para anestesiar uma dor, ela se torna um problema. Quando a jogatina ela é para uma fuga, anestesiar uma dor ou extrair adrenalina, porque minha vida tá monótona, tá chata, então eu vou jogar é a única maneira que eu tenho de extrair felicidade. Aí vira um problema. Então é isso, a rede social é a mesma coisa. Hoje, cada vez mais difícil, porque antigamente você ia fazer uma divulgação de algum serviço, era panfleto, era rádio, era jornal, era televisão. Hoje, todo mundo tá indo para as redes sociais. Então a pessoa nem formou e já tá divulgando ali o serviço, o trabalho dela nas redes sociais. Ok, a sociedade, não adianta eu bater contra, né? Igual a televisão, veio, dominou, agora a celular, então eu tenho que aprender a lidar de maneira saudável e saber os prejuízos. Por exemplo, fizeram uma pesquisa nos interiores, né? Quando que começou a ter mais divórcio, crises em famílias, eles viram que quando a televisão começou a entrar nas cidades e começaram a ter as novelas que tinham esse tipo de comportamento, começou a desenvolver nas pessoas esse tipo de comportamento. Agora tem uma coisa que já viralizou, né? E de algum tempo para cá, as campanhas nas redes sociais, né? Para ajudar pessoas enfermas, né? Pessoas com dificuldade. A gente fica observando, será que aquilo tudo ali é verdade? Essa avalanche, né, de pessoas que precisam da tal de vaquinha com K, né? De ajuda, né? Faz aqueles apelos dramáticos e tal, coisa. Fico imaginando, poxa, esse pessoal não tem um atendimento oficial, né? Alguma coisa assim, ou nós estamos vivendo essa situação mesmo, né? É uma coisa até que um espalhamento de pânico, né? Que Sim. Toda hora tem alguém pedindo alguma coisa, mostra lá uma pessoa, né? Em situação degradante e tal. A rede social tem servido para isso também, doutor? Tem. E do lado bom e do lado ruim. Eu já vi vários casos desse da pessoa conseguir. Ontem mesmo, eu acho, eu vi um americano, ele conseguiu levantar, não sei, $30 mil ou libras para um tratamento de um câncer. E um seguidor mandou um link para ele lá jogar um jogo e o seguidor roubou tudo dele. Do que ele tinha levantado para tratamento de câncer. Então existe isso. E existe pessoas também que fazem vaquinha que não tinha nada. Na Irlanda teve um caso que repercutiu aqui nacionalmente, e ela falou também que estava com câncer, levantou uma grana e descobriu que ela não tinha nada depois. Então, aqui no Brasil teve um caso, né, que pegou o dinheiro, né, que levantou pra filha, né, vamos fazer Olha um tratamento só. E eles acabaram presos, inclusive, né, o pai foi preso. É difícil, assim, a gente tem que ajudar quando a gente pode, né, claro, se a gente tiver mais proximidade, mais fácil, mas se você
se a pessoa tiver no coração de ajudar ela ir verificar, ir atrás, mandar mensagem, querer se inteirar, assim, acho que o ser humano só ganha quando ele ajuda, né? A questão é isso que você tá falando. Às vezes a gente fica na dúvida se aquilo ali é uma coisa séria ou não. Então vai da pessoa correr atrás e se inteirar do assunto. Isso isso entra no fato da gente usar a internet para o que é bom, né? De forma correta, né? Agora, Thomas, quando que a gente sabe que é hora de procurar uma ajuda profissional? Quando já atingiu o excesso ali nas redes sociais? Como a gente pode perceber? Criança é mais fácil, né? Criança, você vê que se ela assistir 5 dias direto de TV e você tira, ela já fica mais estressada, mais irritada, a paciência dela fica pequenininha. Então a criança é muito mais fácil de você já ver, é nítido. E tanto que agora cada vez mais está vendo esse burnout digital que está tendo nas crianças. Mas não é só crianças, né? E o adulto também. E aí fica mais difícil lidar com adulto, porque depois que você programou aqui, para trabalhar na fase adulta vai ser cada vez mais difícil. Então nos Estados Unidos tem lugares que você interna pessoas para desintoxicar do digital. Então no Brasil ainda está um pouco longe disso, né? De a gente conseguir estruturar, as pessoas verem o perigo e os malefícios. Então as pessoas hoje estão assim, sou viciado mesmo e não sei viver sem. E é engraçado que até as pessoas mais velhas, né? Você vê as pessoas mais velhas ali o dia inteiro lá e você fala assim, nossa, como é que você viveu até hoje sem celular, né? A pessoa tá lá todo dia mandando mensagem. E tem uma frase que é muito triste, que fala que a internet, as redes sociais, ela aproximou quem tá longe e distanciou quem tá perto. Agora, muita gente tem feito da rede social um meio de vida, né? Ganhando dinheiro, muito dinheiro, né? Isso é um fenômeno, é uma onda, isso vai ficar, né, na avaliação do senhor. Isso certamente virá outra mania, outra coisa para substituir isso aí, doutor? Porque tem gente que está largando o emprego, largando até da família, né? Para mexer com rede social, muda de cidade, né? Muda de país. É a influência da rede social, é a sedução da rede social, é isso? É a evolução da civilização em como a gente trabalha e nos relaciona. Então isso faz parte da evolução, né? Da tecnologia. Eu não posso ver o lado negativo, tem os dois lados, é aquilo que eu falei, é como você usa aquilo, né? Isso proporcionou muitas pessoas que talvez não teria liberdade, nem espaço e nem contato para crescer, demoraria anos, e ela consegue encurtar. Isso é bom. A parte ruim é que também você dá dinheiro para pessoas que ainda não têm um caráter desenvolvido, pode ser a pior coisa do mundo. Então tem muitos jovens aí com dinheiro que ainda não formou o caráter. E aí isso acaba sendo a perdição dessas pessoas. Então o principal é os pais. Por isso que tudo se resume à família. Então quem são os pais dessas pessoas? O que eles treinaram? E eu tenho falado muito isso. Os pais têm falhado em comunicar isso daí. Em dar treinamento, referência e afeto para que as pessoas saibam evoluir de maneira saudável. Então, na grande maioria, os pais são ausentes. Os pais às vezes também estão o tempo inteiro em outras coisas. Ou os pais estão focados só em trabalhar e ganhar dinheiro. Ou há algum divórcio e o pai sai de casa. Então, sempre tem uma disfunção na família. Sobre essa relação pais, foi bom o senhor tocar nesse assunto, essa relação de pais e filhos. Às vezes a gente conversa com a pessoa e fala, não, Deus me livre, criança não pode ter acesso a celular de jeito nenhum, tal, antes dos 6 anos, 5 anos. Aí você chega lá na casa dele, o filho dele tá lá com o celularzinho na mão, um menino de 2 anos, 3 anos. Isso é demais. Você tem, o quê? Os pais estão perdendo a autoridade, o controle sobre os filhos, né? Claro, não podemos generalizar. Não são todos os pais, nem todos os filhos, mas a gente vê, isso está aumentando, né? O pai ou a mãe condena, vê, não, demoniza até o celular com criança. Vai lá na casa dele, estão usando. Até a gente vê até ddentro das igrejas, né? Criança de 2, 3 anos com o celular na mão. É porque é tentador. Se não houver na casa um relacionamento saudável entre o pai e a mãe, os dois ali juntos, batalhando pelo mesmo propósito, pela mesma educação, porque educar filho não é fácil. Uma das tarefas mais difíceis é você entregar um ser humano saudável para a sociedade. Então exige muita força, dedicação, empenho. E aí o celular, ele se tornou muito tentador, por quê? Porque ele é muito estímulo e ele acalma a criança, entre aspas. Por conta pela quantidade de estímulo que ele dá, a criança para de chorar, ela fica quieta. Então tem pais que falam, não, é o único horário que eu tenho para descansar ou para fazer alguma coisa para mim. Um joguinho inocente, não tem problema nenhum, Isso, é o único horário que eu tenho para fazer alguma coisa para mim e que a criança fica quieta. A criança acalma, ela acalma, porque tem muito estímulo, tem som, tem cores,
tem uma série de interatividades ali que realmente para a criança é uma hipnose, hipnotiza ali a criança. No entanto, aquilo ali vai viciando, né? Vai gastando a reserva de dopamina ali do cérebro da criança. E o maior problema, eu já atendi casos de pais que sabem disso, professoras. E aí ficou nervosa com o filho acho que tinha uns 10, 12 anos e tirou o celular do filho. O filho ficou a manhã inteira chorando no pé da mãe e não conseguia fazer mais nada. Por quê? Quando vicia, aí você tem que fazer o desmame. Não é só tirar o celular, é você substituir. Porque às vezes você tira e o ambiente em casa ele não é prazeroso. Às vezes os pais estão em briga, em conflito. E se eu não conduzir a criança e ensinar ela a extrair felicidade da vida, ou saber ela ficar no ócio ali, né, meditando, ou desenvolvendo as próprias brincadeiras, ou extrair felicidade do simples, ela não vai conseguir sozinha. Então tem muitos pais que às vezes tentam forçar e tomam o celular do filho. Só que ele esquece de proporcionar e dar ferramentas. Filho, vamos ali, ó. Na minha época, a brincadeira era barro e graveto, né? Você pegava um bolinho de barro assim, pegava os gravetos ali e assim, e brincava. Fizeram até uma pesquisa que crianças que têm menos brinquedos, elas brincam mais com eles do que aquelas que têm um monte. Porque é tanto brinquedo que ela fica perdida ali, que ela não gasta muito tempo utilizando ali a função daquele brinquedo. E o mais importante é a criatividade. Então, na nossa época, você tinha que criar. Então, você pegava um pedaço de uma tampinha ali, pegava um graveto ali, virava um carrinho, virava não sei o quê. E essa criatividade, depois, ela era necessária na fase adulta. No Vale do Silício, eles começaram até a fazer os funcionários tirar um tempo pra ir brincar. É verdade. Tô falando sério, tirar um tempo pra ir brincar. O Bill Gates faz isso, né? Sabe pra quê? Pra desenvolver criatividade. Exato. Então, vocês estão tudo sem criatividade, tá tudo parecendo robotizado. Vão brincar pra ver se vocês conseguem criar alguma coisa nova. Que legal, né? Legal. A gente vê que a gente precisa ensinar nossas crianças em tudo, até a brincar, não é isso, Principalmente, doutor? Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no vai voltar quando aqui? Já dá pra você voltar aqui. Sim, é um assunto muito extenso, a gente tem muito que conversar sobre isso, Dr. né? Thomas Iwasaki, né? Psicólogo, teólogo, né? Isso. Preparadíssimo, né? Toda vez que ele vem aqui dar uma aula para todos nós. Né? Muito legal a sua vinda aqui. Valeu, obrigado. A gente agradece e nós vamos para um breve intervalo.